Felipe Luiz dá pulos de alegria por contratações do Mengão. Tem muita informação, é só notícia boa na manhã desta quinta-feira. Informação sobre Richarlison no Flamengo. Tem também Samuel Lino, rapaz, do Atlético de Madrid, e Emerson Royal do Milan, além da saída do Wesley. Muita informação, vamos acompanhar aqui este corte do F360 e ESPN. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, vamos embora pro vídeo com muita informação. Estamos de volta com o nosso F360, vamos falar de Bragantino e Flamengo. Linda virada rubro-negra jogando em Bragança Paulista, e vamos acompanhar o que disseram os professores que estão aqui na nossa tela, Felipe Luiz e o Fernando Seabra. Vamos lá! A gente fica com um sentimento misto, né? Entendendo que nós somos capazes de competir e tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória, mas ao mesmo tempo triste pelas dificuldades circunstanciais que o jogo colocou e por ter acontecido, né, a virada do Flamengo em função também do mérito deles. Então, é um campeonato muito longo, né, e a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela, e o Bragantino é um deles, né, que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, que, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Eugênio Leal, vitória de virada rubro-negra. Vitória de virada, 3 pontos muito importantes contra um adversário direto, né? Essa é uma das finais do campeonato, assim, pensando em times que estão na parte de cima da tabela. O Bragantino estava ali brigando nos primeiros lugares, sofreu nos últimos jogos ali alguns reveses, mas o Flamengo fez um jogo que foi muito disputado, muito físico, de muita disputa de bola, muita pressão, muita marcação, muita velocidade. E em alguns momentos teve problemas, especialmente, né, quando toma o gol no primeiríssimo lance do segundo tempo. Começou o segundo tempo, quando você olha, a bola já estava na rede, né? Mal tinha começado. Uma jogada muito bem tramada, trabalhada, planejada. Ensaiada, sem dúvidas. Ensaiadíssima, que passa pelo John John, melhor jogador do Bragantino. Linda defesa no primeiro tempo ainda do Rossi. Defesaça, né? Com a pontinha dos dedos ali, evitando o que seria o gol do John John. Olha só essa jogada aqui, é o lance do gol do Lucas Barbosa, menino da Vila, né? Que já foi bem no ano passado no Juventude, foi contratado pelo Bragantino. E ontem abriu o placar. Mas o Flamengo continuou brigando, continuou lutando, foi tentando, foi chegando, se aproximando e buscou a virada, né? Com um gol de bola aérea, como tinha sido, né, contra o Fluminense. O Fluminense foi um escanteio, ontem foi uma falta. Gol de cabeça do Léo Pereira. Mas já tinha criado algumas outras situações, a gente vê esse lance do Arrascaeta, até que conseguiu a virada numa arrancada do Vinha, que saiu do banco, entrou ali mais ou menos uns 15 do segundo tempo, né? O Flamengo com problemas na lateral esquerda, então estava jogando Varela improvisado. No jogo contra o Fluminense jogou Léo Pereira, já que o Ayrton Lucas e o Alexandre estão machucados, e o Vinha voltando de lesão, jogou cerca de meia hora, jogou bem e criou a jogada da virada. Aí o gol do Léo Pereira. Uma virada para mostrar a força do Flamengo, o peso do Flamengo no campeonato, que foi buscar um jogo muito difícil, mas não deixou de lutar momento nenhum. Eu acho que é muito importante isso, né? O time teve força, um campeonato muito físico, um calendário difícil para o Flamengo, mas ele, olha só a jogada, o Vinha pega no campo de defesa, vai levando, arrancada, né? Sai do Fabinho, inverte para o Alacian, outro jogador muito importante, que não fez gol, mas deu essa bela assistência para o Wesley, provavelmente, né, no seu último jogo, se não o último, tá muito perto de sair para Roma. Nada mal essa jogada do Vinha para quem ficou tanto tempo parado por uma lesão grave, hein? Que beleza de atuação, hein? Até jogou amistoso, né, contra o Bayer Leverkusen com o time sub-20 do Flamengo, justamente para readquirir o ritmo, né, para voltar. Porque é uma peça importantíssima, né? A gente viu quanto que com o Varela não tem uma produção ofensiva pelo lado esquerdo. É um improviso, Varela. Exato. Né? Até o torcedor deve olhar e falar, pô, e o Varela é um cara qualidade que contribui, né? Já foi improvisado de volante, agora na lateral esquerda, mas
tem a ausência de alguém ali que possa produzir mais e fez toda a diferença. E acho que é importante também essa vitória porque é um momento, além dos problemas extra-campo, acho que isso é o que mais tem rodeado o Flamengo, né? Acho que é o principal questionamento, a principal fonte de problema. Mas as últimas 2 atuações do Flamengo em questões de produção ofensiva tinha deixado a desejar, né? O clássico contra o Fluminense, consegue a vitória com o gol do Pedro, como história foi bastante emblemático, e para a recuperação também do Pedro. Derrota para o Santos, um time que não produziu, foi muita posse de bola e girando para um lado para o outro, mas não conseguia produzir ofensivamente. E no primeiro tempo deu essa sensação também, nesse ritmo. E aí a volta do intervalo, as mudanças. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes. Ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato ele participou pouco. Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso, não só pela desvantagem num confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Bem, quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. Que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos, e o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Ainda. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. Muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Felipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, no Fla-Flu ele era a 5ª opção, se vocês pararem para analisar. A 5ª. Porque ele ia com o BH. O BH lesionou, não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento. Né? Então, mas será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é o jogo seria equivocado, exatamente. Não esse encaixa. É o típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em dar uma sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, de muita intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que está tudo fechadinho lá atrás... Você pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou, porque o primeiro gol foi numa bola aérea, poderia ter sido... Foi o Léo Pereira, poderia ter sido Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente por isso que ele tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho que ele tem uma alternância muito 8 ou 80. Então, né? Tem uma música do saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim: gripe cura com limão, juro bebe é prazia, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria. Por quê? Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo pede um estilo de jogador diferente. Quer dizer que o jogo ontem não era bom pro Pedro? Não. Ah, tá de brincadeira. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava goleador, todo lá atrás, Eugênio, com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola e precisasse de alguém dentro da área, ali era um jogo pro Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica Pedro faz do Pedro. bem pivô.
mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Jogador técnico, para mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico, você precisa todos os jogos. Todos. Para mim. Você tem que não ter um sou jogador dono da técnico razão nem da verdade. que esteja bem pra fisicamente. Mim, você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente vai pega o time voltar do na Resenha declaração do e coloca Felipe. pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Mas não conseguem mais, porque fisicamente você precisa também. Então, Sacou o você tem que tetra da aliar as cartola. duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time, porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, e isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá e ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar bola. Eu acho minuto, assim, Eugênio, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá pra fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou. Mas não tudo é a que o Felipe característica falou. dele, né? Não é a característica Mesmo nos dele, melhores mas eu momentos. também entendo que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil você colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o Independentemente do gol e adversário, aí não tinha etc. como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é vou muita dar uma decisão confiança, técnica. fez o gol da vitória no Fla-Flu, vou botar o cara pra jogar. É um o bom Pedro. jogador, gente. Ele tem Sim. facilidade para fazer gol. Não, e é por isso que acho que tem que... Esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. Que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos brigou líderes muito. em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E agora me parece muito mais um cenário de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no caso... É um monstro. O Eugênio trouxe o João Nogueira lá. Só isso. E dentro do caso, eu tô de acordo com o Eugênio. Eu acho que o jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante, mas de começo talvez não fosse a melhor estratégia. Rapaziada, e complicando a negociação do Tati Castellanos no Flamengo, o Richarlison é um jogador que pode pintar no Mengão, hein? Pois é, o jogador está em baixa lá no Tottenham, vamos ver aí, ex-Fluminense, né? Vamos ver se ele é daqueles que só joga no Fluminense, só joga no clube que eu fui revelado. Alguns jogadores disseram isso e... Alguns cumprem, outros não, né? Quem trouxe essa informação foi o Mengão Melhor, né? O Pedrão do Mengão O Melhor. Bom, o Júlio Miguel Neto trouxe aqui, na verdade essa informação é de fora de um jornalista de fora, Samuel Lino, tá? Samuel Lino no Flamengo, jogador aí do Atlético de Madrid. E pasme porque ele tem passagem na base do Flamengo. Ele era do São Bernardo, veio pro Flamengo, passou um período no Sub-20 do Flamengo em 2018, voltou pro São Bernardo, porque o Flamengo provavelmente não concretizou a compra dele em definitivo, ele deve ter vindo por empréstimo, eu sinceramente não lembro do jogador, não sei como joga o jogador, e a informação é que ele está na mira do Flamengo. Alguns, inclusive... de acordo com Marco Giordano, tá? Mas quem eu vi trazendo essa informação primeiro aqui no Brasil foi o Júlio Miguel Neto, tá? O Flamengo vai pagar 25 milhões de euros. A informação é que está fechada esta contratação, mas ainda não foi anunciada pelo Flamengo, né? Sabe como que é o trâmite aí para o Flamengo anunciar uma contratação? O jogador vem para o Brasil, faz exame e depois o Flamengo anuncia, assim como foi com o Saul, né?
assim como foi com o Saul, com o próprio Jorginho. O jogador veio, todo mundo já fica sabendo que ele tá chegando e tal, mas o anúncio oficial mesmo é só depois. O Napoli tentou a contratação do jogador. Agora, sobre o Emerson Royal, né? Emerson Royal do Milan, estava indo para um clube da Turquia, o Trabzonspor, e o Flamengo dando chapéu, né? Tá atravessando essa negociação e o Flamengo acertando a compra em definitivo por 58 milhões de reais. Se tá fechado isso, já é porque também tá fechada a venda do Wesley. O Flamengo vendendo o Wesley por aproximadamente 190 milhões de reais, contratando aí um outro lateral para repor por 58 milhões de reais. Acho o Wesley mais jogador, tá? Tem gente já chamando o Emerson Royal de bagre. Cara, o jogador tem passagem de seleção brasileira, foi comprado pelo Barcelona, com Milan, Tottenham. Não é possível que esse jogador não tenha qualidade. Apesar de ficou um bom tempo aí sem jogar por conta de uma lesão, se eu não me engano, agora. Voltou em maio, né? E tá voltando agora de maio pra cá, né? Ficou de janeiro a maio sem jogar, voltou em maio. O Flamengo acertando a contratação desse jogador. Não é possível que esse jogador não tenha qualidade. Ele é um jogador mais defensivo, não é tanto agudo quanto o Wesley, não tem bons números assim de assistências e gols, apesar de que até porque é um lateral, mas fica essa situação aí, né? O que você achou aí do Emerson Royal no Flamengo? O Flamengo tem que anunciar, assim como a situação do Samuel Lino, que eu confesso que não conheço. O jogador também é um jogador que cumpre mais funções táticas, apesar de ser atacante, né? Não tem grandes números expressivos em participações de gols, né? Mas o Flamengo tá aí fazendo alguns movimentos no mercado aí, assim como trouxe o Saul. Enfim, vamos aguardar na expectativa aí. E não é uma compra barata, né? 25 milhões de euros pelo Samuel Lino, né? Jogador de 25 anos. Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.